Fala pessoal do canal Leis e Regimentos BR, bem-vindos aqui a mais um vídeo do Regimento da Câmara dos Deputados. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a prioridade. Na aula passada a gente viu lá como funciona o regime de urgência, agora vamos adentrar no assunto do regime da prioridade. É como se fosse uma fila rápida, mas não é tão rápida quanto a urgência. A pessoa está na urgência, quer dizer que ela está assim, desesperado. Agora, uma prioridade é aquela fila mais rápida, só que naquele meio termo, né? Não é nem na parte ordinária, mas também não é na urgência, certo? Aquele meio termo, o regime de prioridade. O artigo que fala da prioridade é o 158, só tem ele, certo, pessoal? Qual é a finalidade desse regime de prioridade? Ela dispensa algumas exigências regimentais para que um projeto ele seja incluído na ordem do dia, ou seja, na lista de votação da sessão seguinte. Não é na mesma sessão, é na sessão seguinte. Logo após os projetos que estão no regime de urgência, ou seja, vem depois da urgência. Quais são os requisitos? Para ter a prioridade do projeto, ele deve cumprir algumas formalidades, ou seja, ele tem que ter algum requisito para ter essa prioridade. Está numerado, está também publicado no Diário da Câmara em cópias, ter também os pareceres, ou seja, as opiniões técnicas de cada comissão. Se você não sabe o que é comissão, entrou aqui de paraquedas, olhe o vídeo de comissões, certo, pessoal? Tem que ter esse parecer das comissões e os deputados com pelo menos uma sessão de antecedência. No de urgência, com 4 horas de antecedência. Essa distribuição para os deputados, no caso da prioridade, ela tem que ter uma sessão de antecedência, certo, pessoal? Quem pode pedir a prioridade? Além dos projetos que já são prioritários por natureza, o plenário ele pode decidir, certo? Pode ser requerida, né, ao plenário pela mesa diretora, certo? Pela comissão que analisou aquele projeto, que tem várias subcomissões, como a gente viu na aula de comissões, então a gente tem essa aula de comissões. O autor também do projeto, desde que é apoiado por um décimo, ou seja, 52 deputados, ou pelos líderes que representam esse quantitativo, certo, pessoal? Então são essas três entidades que podem pedir a prioridade: a mesa, a comissão que analisou o projeto e o autor, desde que seja apoiado, né, por 52 deputados, pelo menos, certo? Então, dito isso, vamos aqui resolver questões. Questão número 1. De acordo com o artigo 158, que define a prioridade na tramitação das proposições, assinale a alternativa correta, aquele que é a alternativa certa. Alternativa A. Prioridade é a dispensa de todas as exigências regimentais para que uma proposição seja votada imediatamente na mesma sessão que for apresentada. Isso aí é urgência, tá, pessoal? Prioridade é um pouco menos, a, vamos dizer, um pouco menos urgente, certo? Prioridade não é assim. Aqui está mais para urgência. E eu acho que nem urgência é tão rápida assim também. Vamos para a letra B. As proposições em regime de prioridade ocupam o primeiro lugar? Não, não é o primeiro lugar. Quem ocupa o primeiro lugar na rota do dia? Urgência. Costuma confundir bastante urgência com prioridade. A prioridade exige a dispensa de exigências regimentais para que a proposição seja incluída na ordem do dia da sessão seguinte. É isso mesmo. Não é na mesma sessão, é na sessão seguinte. Quando fala de prioridade, é a sessão seguinte. Logo após as preposições em regime de urgência, isso mesmo. A urgência vem primeiro, depois que a prioridade. Então, a alternativa C é o nosso gabarito da questão. Muito bem, pessoal. Vamos lá para a alternativa D. A prioridade é admitida para proposições que ainda não foram publicadas ou destinadas em avulso, desde que tenham pareceres favoráveis. Não é assim que funciona na prioridade. Não é admitida essas proposições que ainda não foram publicadas. Tem que ser publicada primeiro no Diário Oficial da Câmara. Ok? A alternativa é: a prioridade só pode ser proposta pelo plenário, pelo autor da proposição, ao plenário, na verdade, proposta ao plenário pelo autor da proposição, com o apoio de um terço dos deputados, não é um terço, é um décimo, é 52 deputados, pelo menos. Então, a alternativa E também está incorreta. Com isso, ficamos com a alternativa C,
ser o nosso gabarito da questão 1. Vamos para a segunda questão. Segunda questão. Conforme o parágrafo 1º do artigo 158, para que a prioridade seja admitida para uma proposição, é necessário o cumprimento de quais requisitos obrigatórios? Quais são os requisitos para a prioridade? Alternativa A. Está numerada, publicada no Diário da Câmara dos Deputados e em avulsos, distribuída em avulsos com pareceres sobre proposição principal e acessórios por 3 sessões antes? Não, não é 3. É esse final aqui que fica errada a questão. São só uma sessão antes. Certo? A prioridade é uma sessão antes. Alternativa B. Está numerada, publicada apenas no Diário Oficial da Câmara. Não é apenas no Diário Oficial da Câmara. Aqui já restringe, certo? Distribuída em avulsos com pareceres sobre a posição principal, pelo menos na mesma sessão, também não é na sessão seguinte. Alternativa E. Está numerada, publicada no Diário da Câmara dos Deputados e em avulsos, isso mesmo. Distribuída em avulsos com pareceres sobre proposição principal e acessórios, se tiver, com pelo menos uma sessão antes. Exatamente, é uma sessão antes. Então, a alternativa C está corretíssima. Alternativa D. Está numerada, publicada e distribuída em avulsos ou por cópia, sem necessidade de pareceres prévios. Tem que ter o parecer, galera, para entrar em votação. Então, a alternativa D também está errada. A alternativa E. Está numerada, publicada apenas em avulso, não é apenas. Quando colocam um apenas, um somente, cuidado com a questão, porque possivelmente ela vai estar restringindo e vai estar incorreta. Distribuída com parecer favorável de mérito. Errado. Não é apenas em avulso. Tem que ser distribuída, tem que ter uma sessão antes, né, dessa distribuição. Tem que publicar também no Diário Oficial da Câmara. E é isso, pessoal. A alternativa D é a alternativa C é o nosso gabarito da questão 2. Vamos para a terceira e última questão de hoje. O projeto de lei 456 de 2025 da autoria do Poder Executivo, que trata de um tema relevante, já foi numerado, publicado no Diário da Câmara dos Deputados, DCD, e seus avulsos, contendo os pareceres favoráveis de todas as comissões competentes, foram distribuídos aos deputados na sessão anterior. O líder de governo, com o apoio de outros líderes que representam a maioria dos membros da Câmara, deseja que o projeto seja incluído na ordem do dia da próxima sessão para deliberação imediata, logo após as matérias urgentes. À luz do artigo 158 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, assinala a alternativa correta sobre a tramitação desta proposição. Alternativa A. A proposição já possui prioridade automática por ser de iniciativa do Executivo e as condições regimentais para sua inclusão na ordem do dia da sessão seguintes estão preenchidas. Alternativa B. O requerimento de prioridade deve ser apresentado ao plenário e aprovado por maioria absoluta dos membros dos deputados, pois a prioridade não é automática, mesmo para projetos do Executivo. Alternativa C. A matéria tramitará em regime de urgência, pois o apoio da maioria dos líderes à classificação automaticamente nesse regime. A classifica, na verdade, automaticamente nesse regime, dispensando todas as formalidades. Alternativa D. A inclusão na ordem do dia só pode ocorrer se for apresentado um requerimento de 1/10 dos membros da Câmara, não sendo aceito o apoio via líderes por este caso. Para este caso, na verdade. Alternativa E. A proposição não pode ser incluída na ordem do dia da sessão seguinte, pois o interstício regimental de 2 sessões deve ser obrigatoriamente respeitado. E aí, pessoal, qual é o gabarito dessa questão? A questão é um pouco mais complexa, porque aqui coloca um estudo de caso, certo? Mas tá fácil de responder. O que vocês acham? Qual é a resposta dessa questão? Se gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal para continuar ajudando nós aqui no Inglês Regimentos BR, tá bom, pessoal? Continue estudando que uma hora chega lá, uma hora vocês vão ter a aprovação de vocês, tá bom? Muito obrigado por assistir até aqui.